Fátima, excelente protocolo. Massagem e revitalização da pele para pacientes oncológicos, gratuito. Coautora do artigo Os Benefícios da Aromaterapia e dos Cosméticos Orgânicos para Pacientes com Câncer de Mama e o Papel do Enfermeiro. Publicada na revista Acervo Enfermagem. Coautora do livro Mulheres Fodásticas. Existem. E elas são top lobas. Membro da CRI, Corém, Paraná, lançando em 2023 o óleo girassol ozonizado Ozonurse, que vocês estarão num sorteiozinho no final do nosso evento. A Joana do Carmo Menegas, ela é doutora em enfermagem com realização de estágio de doutoramento na Universidade de Barcelona. Atualmente é professora do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina e professora permanente do programa de pós-graduação da Enfermagem Federal do Pará, onde investiga o trabalho e a formação empreendedora em enfermagem. Possui parcerias com os pesquisadores de todas as regiões do Brasil e com pesquisadores de instituições estrangeiras na Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, Canadá e Irã. Érica Luíse de Souza Fernandes Bezerra, é graduada em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pós-graduada em dermatologia e tratamento de feridas, habilitação em laserterapia, professora da graduação de enfermagem da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, membro do grupo de pesquisa em tecnologia, empreendedorismo e administração de recursos humanos da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, conselheira do time Enactus da Universidade Estadual, alumni mentor da rede Enactus, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde do COFEM, membro da Comissão Regional de Inovação e Empreendedorismo do COFEM Rio Grande do Norte, líder da comunidade de startups South Valley, que vocês assistiram à palestra, né? Membro do ecossistema local de inovação de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ana Paula Calgaroto, graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, pós-graduada em urgências e emergências, pós-graduada em estética e enfermagem, especialista em pós-operatório de cirurgia plástica, especialista em gestão de clínicas, especialista em harmonização facial e rejuvenescimento da face, especialista em gestão, boa para mim, gestão de equipes, CEO e fundadora da empresa Cuidar, Corp Home Care, CEO e fundadora da empresa Doutora Ana Calgaroto Estética, certificada pelo Instituto Dale Carnegie em Relações Humanas. Ana Maria Maioli, que está ao meu lado. Enfermeira graduada pela Unicamp, especialista em qualidade e segurança no cuidado do paciente pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, especialista em enfermagem do trabalho pela DNA pós-graduação, especialista e auditor em serviços de enfermagem pela DNA pós-graduação, atuou em gestão de serviços de enfermagem por 15 anos e é colaboradora do Núcleo de Educação Permanente do Corém, Paraná. E agora vamos apresentar a mestra. Maria de Fátima Mantovani, graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em enfermagem pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora titular aposentada da Universidade Federal do Paraná, bolsista produtividade do CNPq, foi coordenadora de iniciação científica e integração acadêmica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPR por 4 anos. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná em 3 gestões e vice-coordenadora em 1. Professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia por 1 ano. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade de Évora, em Portugal. Tem experiência na área de saúde do adulto, atuando principalmente nos seguintes temas: doença crônica, cuidados em enfermagem, educação em saúde e promoção à saúde, membro do grupo de pesquisa multiprofissional em saúde do adulto, presta consultoria ad hoc a vários periódicos e participa de conselhos editoriais de revistas nacionais, pertenceu ao quadro de avaliadores do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do MEC, foi integrante do Comitê Assessor
da área da saúde de Fundação de Araucária, Paraná, e do Colégio Doutoral Tordesilhas Enfermagem, Brasil, Espanha e Portugal. Participa da Rede Latino-Americana de Cuidado ao Paciente Crônico e da Família. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu achei melhor que ela me apresentasse, né? Ah, obrigada! Bom, nós queremos, então, o quê? Nós queremos que seja uma coisa bem agradável. Cada uma de nós aqui vai conduzir as falas durante 10 minutos, que nós temos uma colega que eu pedi, né, assim, graciosamente que nos acompanhasse, ela vai coordenar o tempo, e nós vamos conduzir nossas falas respondendo as seguintes questões. Como começou o seu interesse pela sua área? Qual caminho percorreu para atingir seu objetivo? Por que você acha que está deixando sua marca na enfermagem? Que impactos o seu trabalho traz? Ou contribui para o empreendedorismo em enfermagem. Então, cada uma de nós vai falar um pouquinho. Tá? Então, vou começar chamando pela ordem que eu apresentei. Inicialmente vai falar a Karina, e depois eu vou chamando aos poucos. Obrigada. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação, né? Agradecer ao Corém, em nome da presidente, me passe para ela meu agradecimento de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e motivar vocês, né? Até onde vocês podem chegar. Aqui, essa mesa que eu estou vendo aqui é só gente de muito melhor do que eu aqui, e assim, acredito que vocês vão ter muitos cases aqui de sucesso para vocês poderem estar se inspirando aí cada vez mais. Vamos ver se eu consigo passar. Então, como ela já falou... Não estou conseguindo passar. Estou de costas para você. Só eu ali. Ai, meu Deus. Só eu. Então, vamos lá. Como ela já conseguiu passar ali, ele vai dando... Aonde que é? Tá, aqui vai para trás. Já está contando 10 vezes. Não está contando não, né? Espera aí. Então, ó, ela já me apresentou, eu trouxe para vocês aí. De tudo isso que eu faço, ainda eu faço graduação em odontologia, e daí eu vou contar para vocês o porquê que eu fui para odontologia. Então, eu sou uma dentista, mais enfermeira não existe, tá? Opa, como que eu cheguei até aqui, então? Depois que a gente se forma, né, a gente é obrigado a trabalhar num hospital. Por quê? Porque você precisa de dinheiro para estar fazendo... Eu posso levantar? Eu não gosto de falar sentada. Não gosto. Então, a gente precisa de dinheiro, na verdade, porque a gente precisa levar nossas ideias para frente. E aí, o que acontece? A gente vai trabalhar num hospital, fica naquele dia a dia, e isso, eu estava conversando ontem com a doutora Marta, faz muita diferença quando você vai trabalhar e você já vê aquilo que realmente você quer. Mas eu, quando fui para a enfermagem, nunca fui técnica, saí da minha formação de 2º grau, já fui para a enfermagem, só que eu já fui com uma cabeça de querer fazer acupuntura naquela época, tá? Em 2004, mais ou menos, eu me formei em 2009. Então, eu queria ter o meu consultório já naquela época. Então, eu resolvi, enquanto eu estava trabalhando, fazer a pós-graduação, que eram, naquela época, 4 anos de pós-graduação. Como a doutora Olga falou ali, é uma especialidade muito pesada, muito difícil. E fiz acupuntura, tal, comecei a trabalhar no meu consultório, comecei a atender, primeiramente, home care, porque eu não tinha condições, na época, de montar um consultório e tal, e mesmo assim, trabalhando no hospital e voltando para casa e atendendo os pacientes, era a minha rotina de trabalho. Eu acho que muita gente vai ter essa rotina também, né? Ninguém é abonado de ter muito dinheiro ali, ou pode ser, e de repente tem que ter um início de tudo isso dali. Aí depois eu comecei a trabalhar numa clínica, né, coworking, e fui levando meu trabalhinho lá e tal, e saiu de um salto home care para uma clínica, mas ainda fazia meus home cares ali.
certo? E nesse entremeio, eu fazia o quê? Eu estudava muito. Então, a chave do sucesso é estudar, é inovar, é aprender. Tá? Isso é muito importante. Não é porque eu montei um consultório de acupuntura que eu vou deixar de estudar. Ah, a acupuntura não muda nada. Não, mas as técnicas podem ser aperfeiçoadas no seu tratamento. Então, desde aquela época, eu já vinha trabalhando com saúde integrativa. Me especializei em homeopatia, depois floral, depois eu fui para laser, depois eu fui para ozonioterapia, onde eu contei lá sobre o meu case, como que eu cheguei na ozonioterapia, por conta de um propósito, meu irmão teve uma doença e tal, até eu conseguir biorressonância e termografia clínica, que foi o meu último cursinho. Eu disse que eu ia parar por aí, mas daí não, daí eu fui para odontologia. Agora não sei mais o que farei, né? Vou pensar se eu vou fazer mais alguma coisa. Então, hoje em dia, eu trabalho com todas essas técnicas dentro do meu consultório. Por quê? Porque eu vi que a agregação dessas técnicas, ela me otimizou o consultório, me trouxe pacientes. Então, se eu tivesse naquele mundinho de acupuntura, hoje eu não estaria onde eu estou. E tudo isso foi por quê? Estudo. Vontade de correr atrás. Eu sei, gente, que vocês têm filho, marido, têm cachorro para cuidar, casa. Eu também tenho tudo isso. E mesmo assim, eu cheguei aqui. Tá? Até falei para não lembro o nome dela, estava do meu lado. Quando elas estavam falando ali, a doutora Roselaine falou, poxa, mas eu não tinha R$1 naquela época. Eu me arrependo de não ter a foto do meu primeiro consultório, que era na sala da minha casa. Que era uma maquinha onde eu atendia a família, deixava tudo roxo, mas era eles que eu atendia. Né? Aí o tempo foi passando, e aí hoje eu saí do cowork, eu atendo no meu consultório, né? Então, lá eu tenho todos os meus aparelhos, tem aparelhos de última geração que eu fui comprando com o passar do tempo, montei o Instituto Carina Cancela. E, dentro disso, eu comecei a perceber que eu tinha novos horizontes. Né? Novos horizontes. E eu sou portadora, falo isso, né, de uma alergia que é assim. Olha para mim, já me dá alergia. Tudo. Eu uso qualquer coisa que eu começo a usar, me dá alergia. E foi aí que veio a ideia, né, dentro de muito estudo, muita coisa, de criar uma linha de produtos. Mas eu vou mostrar isso mais tarde para vocês. Mostrei o Instituto Carina Cancela que eu fiz, e aí o que aconteceu? Falta 5 minutos, não vou conseguir mostrar nem o garoto propaganda, socorro. Fiz o quê? Comecei a trabalhar com o mestrado, veio o mestrado, comecei a lecionar e fazer o quê? Trazer esses alunos para essa prática. Empreender. E vão empreendendo, né, esses alunos. E foi muito bacana, gente, que hoje eu estou aí na 9ª turma já. Né, dou aula pela Faculdade Brat, sou coordenadora de pós-graduação na PUC e na IBRAT também, e fora os cursos livres que o Instituto faz, tá? Biorressonância, termografia, neurozon, ozonioterapia. E cada dia que passa, a gente vai agregando mais e mais alunos. E aí, gente, eu resolvi fazer odontologia, como vocês estão vendo ali. Então, trabalhei faço odontologia, trabalho como influencer de vez em quando. E aqui tem o videozinho, mas acho que não vai conseguir passar dos produtinhos que a gente desenvolveu, como eu falei para vocês, na alergia. E hoje, esses produtinhos eles estão indo para uma indústria farmacêutica. Por quê? Porque a gente não conseguiu a demanda só na magistral. Então, esses produtinhos são muito bacanas, são dermocosméticos veganos, de nanotecnologia, todos eles com base ozonizada. Então, assim, Karina, você fez sozinha? Não, tive muita gente que me ajudou nesse caminho. Né? E hoje eu não consegui trazer, porque a indústria não conseguiu me entregar, a minha vontade era ter para vocês conhecerem amostras e tudo, mas a gente não conseguiu. E a gente desenvolveu uma linha de produtos onde ela seja tranquila, um creme para manhã, um creme para a noite, um protetor solar e todos baseados em maquiagem funcional. Ou seja, eu pinto a minha boca e eu trato dela, eu pinto o meu rosto e eu trato dele. Não é simplesmente uma maquiagem hipoalergênica e vegana. Tá?
Então, a gente desenvolveu, além de fazer o invase de óleos ozonizados com a marca também. Muito rápido, vou passar para vocês aqui o primeiro. Quem tiver interesse em querer ganhar um kit desse, segue aqui, ó, a nossa página, KC Saúde Integrativa, curte a publicação oficial, marca 2 amigos e ganha, vai concorrer a esse kit. O kit é muito legal e, assim, como todo produto de luxo, tem que ter um garoto propaganda, né? E saber como que usa esse creme. Então, o meu, por acaso, foi o Brad Pitt, que ele estava vestindo a cor da logo, que é roxinha e branquinha, e ele vai ensinar para vocês como que ele usa os kits Carina Cancela. It's very simple. I got a morning wash, I do my serum. Então ele vai, deixa eu voltar aqui. Ele vai ensinar para vocês como que ele usa. It's very simple. I got a morning wash, I do my serum, I do my day cream, and I'm done. I'm out the door. And then at night, I do my little wash. I am committed to the wash. I do my serum, and I do the night cream. Done. Ok, a gente colocou e o pessoal lá do marketing tinha achado, aí falou assim, não, isso super combina, vamos pôr. Mal sabe ele que ele está rolando aí pelo KC, né? Mas tudo bem. E aí, gente, deixo para vocês ali o meu contato, né? E os nossos dermos cosméticos e o nosso empreendimento futuro, que vai sair, se Deus quiser, para o ano que vem, que vai ser... Ai, não veio aqui. Ai, a foto da nossa clínica. Que pena. Não passou. Mas, assim, nosso empreendimento futuro é agora, a gente, para o final do ano que vem, a gente vai ter uma clínica de especialidades, onde a gente vai trabalhar com toda a parte da saúde integrativa, um spa, odontologia e especialidade médica. Então, a gente está criando essa clínica, vai ser no Cristo Rei, aqui em Curitiba. E aí, a gente está devagarinho se empenhando e crescendo cada vez mais. Então, eu vim aqui mostrar para vocês que a gente pode chegar onde a gente quer, certo? Basta a gente querer e ter muito estudo e muita competência naquilo que a gente vai fazer. E a gente só consegue isso através de apoio de parceiros, certo? Como a nossa colega falou ontem, não adianta eu ficar querendo ofuscar a luz do outro, eu tenho que me espelhar na luz do outro e ser luz também. Então, isso é muito importante, certo? Como a doutora Márcia Ursulac falou também, eu achei uma coisa bem... Eu vivi muito disso no hospital, e eu não queria mais que isso acontecesse. De uma outra enfermeira falar mal daquela enfermeira. Né? Então, acho que quando a gente está aqui para mostrar para vocês que a gente pode crescer, né? Então, todos vocês podem fazer isso aqui, podem ter uma clínica, podem desenvolver. Só basta querer. Tá bom? Obrigada. Nós podemos voltar aqui no nosso lugarzinho para a gente ficar aqui, porque, na realidade, era só uma pessoa que ia passar slide mesmo. Alguém vai mais passar? Não, né? Vamos ficar assim, olhando para o nosso público. O que vocês acham? Bom, claro, por favor, para que todos nos vejam, não é verdade? Eu sou a enfermeira que não gosta de formalidades. Então, agora, Débora, né? Isso. Oi. Oi, gente. Obrigada por vocês terem vindo aqui, né? É uma honra estar aqui falando para vocês um pouquinho da minha história. É só um pouquinho, tá? Porque realmente o negócio é longo, a história é longa. Mas eu que mudo aqui? Você vai passar slide? Não sei. Não, eu vou passar. Vou passar. Colocou o meu, é Débora B. Eu me perco, né? Eu tenho que ter um slidezinho. Depois da Karina é o meu. O meu é bem rapidinho, tá? Não vou... Ah, eu não entendi. Vamos lá, então. Posso começar? Cronograma, o cronômetro aí? Aí. Então, vai, calma aí. Quando eu falar já, hein? E onde que eu aperto? Caramba, onde que eu aperto? Aqui? Sim? Para lá? Para cá? Tá. Gente, iniciante é assim mesmo, a gente, né? Primeira vez. Mentira, que eu já falei muito, já dei muitas palestras aí, mundo afora. Vamos lá, então, começar. Bom, meu nome é Débora, como ela disse para você, me apresentou, né? Diferente da Karina, e acho que também das outras enfermeiras, eu nunca fui enfermeira.
Eu nunca trabalhei em hospital como enfermeira. A minha carreira dentro do hospital foram 18 anos sendo... Eu comecei como escriturária, isso lá em São Paulo. Meu primeiro hospital foi Sírio-Libanês, que foi uma escola para mim. Então, eu fui por muitos anos escriturária, até chegar à gestora. Mas eu sempre tive o sonho de ser uma enfermeira, porque eu sempre admirei muito a profissão, sempre achei linda. Então, paralelamente, eu trabalhava como maquiadora e cabeleireira. E eu adorava, né? Sempre gostei dessa área de beleza, sempre gostei de transformar, de fazer diferença na vida das pessoas, de resgatar a autoestima das mulheres. E aí, a pergunta, né? Por que eu resolvi empreender? Porque quando eu fiz a faculdade, eu já estava com 40 anos, foi aqui em Curitiba. E aí, durante o caminho ali, né, no meio daquele monte de jovens, né, eu me sentia, às vezes, um peixinho fora d'água, mas eu já tinha isso na cabeça. Eu quero ser uma enfermeira diferente. Eu quero empreender. Eu quero fazer algo voltado à beleza. Mas só que não tinha. Todo mundo que trabalhava era em hospital. E aí meus colegas falavam assim, você é louca, você vai trabalhar como? Vai fazer estética, então, não é, você está na profissão errada. E aí, mesmo assim, eu perseverei. Então, antes disso, eu tive experiência com câncer de uma amiga que morreu, chamada Fátima, por isso que o protocolo é o nome dela, em homenagem a ela. Também tive câncer de mama em 2012. E descobri, através disso, sobre os cosméticos naturais, orgânicos e veganos, que são agora que falam de beleza limpa, né, como beleza verde, tem 1000 nomes agora. Mas lá atrás eu comecei a pesquisar sobre isso, tanto que eu escrevi esse artigo, que foi o trabalho do TCC, publicado. O que eu descobri, gente? A cosmetologia natural, ela tem inúmeros benefícios para a saúde, não só para tratamento, mas para prevenção. Então, eu quis inovar, eu quis fazer alguma coisa, mas, assim, mesmo as pessoas me chamando de louca, eu pensava, muitas vezes, eu ficava desmotivada, falava, ai, caramba, acho que eu sou louca mesmo, vou desistir desse negócio aí. Mas aí eu comecei a atender em casa, igual ela falou, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que procurar mesmo conhecimento. E aí eu comecei a correr atrás. Falei, quer saber? Vou meter a cara. Acabei a faculdade e não surgiram empregos em hospitais. Só que eu já trabalhei no hospital. Eu sei que eu não quero mais Natal, Ano Novo. Sabe o que eu falei? Eu quero ser feliz, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser livre, eu quero viajar. Eu gosto de viajar, gente, eu amo viajar. Eu sou a louca das viagens. Então, comecei o negócio, atendendo em casa, e aí chegou a pandemia. Puxa, e agora? Todo mundo fechando as portas, não podia mais fazer nada. E aí apareceu lá uma sala, que uma colega minha falou, vai lá, está bem baratinho agora, né? Ninguém está... E aí eu falei, quer saber? Eu vou abrir. E aí eu abri o espaço e comecei aos pouquinhos, com alguns servicinhos aqui, a parte de estética, não tinha ozônio ainda, nem era ozonoterapeuta, e fiz o protocolo especial para oncologia, então isso me deu um pouquinho mais de bagagem, as pessoas começaram a me procurar, porque tinha alergia, porque tinha dermatite, porque um monte de problema, e eu ficava, meu Deus. E eu conseguia resolver através de alguns serviços que eu oferecia lá. Então, assim, quis fazer diferença, quis resgatar a autoestima, que é o que todo mundo, toda mulher oncológica perde, não é só o cabelo, é tudo, é pele, é a parte emocional. Quis trazer a beleza com saúde, porque não adianta você ser bonita e ser doente, né? E colocar em risco a sua saúde. Então, também contribuo com a prevenção, né, nesse meu trabalho, e eu tive essa vontade. Eu sei que é ousadia, gente, mas eu falo, eu quero impactar vidas, eu quero transformar, eu quero ajudar mulheres. Eu falo assim, você fez parte da minha recuperação. E isso não tem preço, porque eu escuto isso hoje, né? Os feedbacks que eu tenho lá são maravilhosos. E ter essa qualidade de vida que eu falei para vocês, porque a gente também tem que se cuidar. Nós temos que ter qualidade de vida. Então, assim, comecei como maquiadora, aí fui para eco-maquiadora, fiz muito trabalho voluntário também, dei aula de automaquiagem gratuita para mulheres oncológicas, sempre buscando parceria. Isso não é sozinha, não sou eu, Débora, sempre através de algumas parcerias. Estudei bastante sobre cosmetologia, como eu falei para vocês, fui me capacitar, né, fui ampliar aí, meus skills. Produção de cosmético, comecei a fazer sabonete e vender. Foi legal, porque foi uma terapia. E agora, ia até chegar ao consultório.
Então, essa é a clínica, né? É uma clínica pequena, porque eu quis abrir só para mim no começo, né? Só que agora o negócio foi crescendo e conheci várias enfermeiras que já estavam buscando isso, me perguntando como é que faz, como é que não faz. Então, agora a gente tem uma equipe de enfermeiras lá que tem podiatra, terapias integrativas, estética. Eu faço ainda micropigmentação de areola para mulheres que... Lá no Instagram tem foto, não trouxe, mas tem lá. E agora, com ozônio, né, os tratamentos de ozônio, que eu estou tratando muita dor, maravilhoso, me achei nesse negócio. E, por último, eu lancei agora um óleo de girassol, né, que ela falou, com o nosso nome, Ozonurse, em homenagem às enfermeiras. O que mais? Não, volta. Bom, é isso, gente. Mas eu queria finalizar só para ler um texto para vocês. Ali está meu contato. Ela falou de um livro, né, que eu participei, que foi interessante. O nome, quando ela falou o nome, eu falei, meu Deus, Mulheres Fodásticas. Mas por quê? É um livro referente a mulheres maduras. E eu contei a minha história para ela, falando que eu tinha milhares de sonhos, né? Não só ser enfermeira, mas eu queria viajar, conhecer Paris, falar inglês, coisas assim que eu falei, meu Deus, é muito, muito sonho para uma pessoa só. Mas eu quero dizer para vocês uma frase que eu escrevi nesse livro e que eu acho que vocês vão gostar, eu espero. Estou acabando, hein? Calma aí. Então tá. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Estou sem óculos. Aqui. Acredito que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para sonhar. Não tenha medo nem vergonha de sonhar alto. Não deixe a sua idade ou as pessoas te definirem o que você pode ou o que você não pode fazer. Embora muitas vezes eu tenha me sentido desmotivada e sem esperança, acreditar em um futuro melhor foi essencial para que as coisas melhorassem. E, claro, é preciso fazer planos, manter o foco na solução e não no problema. Ter a mente sempre ativa, estudar, aprender, ter coragem, ousadia e fé. E, mesmo com medo, tentar, tentar e tentar. Tive que aprender coisas que não estão nos livros ou em cursos. A vida me ensinou que o perdão te liberta. Ajudar o próximo te enobrece. Passar por algumas dificuldades te deixa mais forte. Ser grata te mantém saudável. Ter o coração limpo te traz paz. Portanto, aceite-se, apaixone-se, ame-se, cuide-se, priorize-se, permita-se. Acredite em você. Olhe-se no espelho todos os dias e diga a você mesma, eu sou linda, sou maravilhosa, sou merecedora, vou ser feliz e vou realizar os meus sonhos. E posso afirmar com toda a certeza do mundo, gente, que na minha vida começou aos 40. E tudo aconteceu de uma maneira assim, que você... É quase que uma magia, quase mágico. Se eu começar a falar assim, eu vou... Né? Mas assim, tem muita história que quando eu conto para algumas pessoas mais próximas, elas ficam chocadas. Então, assim, nada é impossível. Você pode estar aqui um dia falando, você pode estar um dia inspirando pessoas. E é isso que eu desejo para vocês todos que vieram aqui hoje. Entendeu? Vocês estarem aqui e eu vou querer receber cases de você, mandando mensagem para mim através do WhatsApp ou do Instagram, me contando, Débora, eu assisti você aquela vez e agora estou aqui. E isso está acontecendo na minha vida. Então, eu desejo de coração que vocês se tornem uma enfermeira da beleza, uma enfermeira que veio para inovar. A gente está num movimento agora lindo, que é isso. É a enfermeira aparecer e se tornar essa heroína que nós somos, ser empoderadas. Tá bom? Obrigada. Beijo para vocês. Nossa, é uma delícia, né? Ouvir as pessoas falando assim das suas vidas e contando como é que elas chegaram até aqui. Então, a gente vai ouvir uma outra professora, a Joana. Ela vai contar para a gente. Nós vamos virar para cá, porque acho que agora não tem mais slide, né? Pelo amor de Deus. Opa, será que sim? Será que não? Então, qualquer coisa, voltamos, né? Por favor, Ana. Então, tá. Então, a Joana vai falar e fique à vontade. Obrigada. Obrigada. Olá, gente. Que satisfação estar aqui com vocês para falar de uma pauta um pouco atípica, né? Difícil você
falar dessa trajetória, então fiz algumas anotações aqui, porque professor tende a ser prolixo. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é o que significa uma marca para mim, né? Eu acredito que a marca, ela é a forma com que você se posiciona para o mundo. Com a sua marca, por meio da sua marca, você faz com que as pessoas olhem para você e reconheçam certas características e, por meio disso, se conectem com você ou não. E, nesse sentido, eu acredito que, pensando e entendendo a marca assim, eu sempre quis que, por meio do meu trabalho como pesquisadora, como professora, porque as coisas elas não são dissociadas, né, que as pessoas vissem certas características em mim. Eu me vejo, e aí isso, para mim, tem muito a ver com a minha marca, uma pessoa sempre criativa, sempre buscando o que tem de novo, o que eu posso aprender nesse campo, o que as outras pessoas estão fazendo, sempre muito curiosa, muito criativa, muito inventiva, mas, ao mesmo tempo, sempre muito responsável, muito comprometida com as coisas, e isso desde lá do começo, quando surgiu o interesse, então, por essa área. Eu me considero bastante jovem, né? Eu sou doutora há 7 anos e professora universitária há 6 anos e meio. E, nesse contexto, eu sou uma jovem de 33 anos, farei 34 na semana que vem, e sempre quis imprimir esses valores, mas nem sempre eles estiveram tão claros para mim. O meu interesse por me tornar professora, pesquisadora, surgiu na minha primeira aula de metodologia de pesquisa na graduação, com uma professora chamada Gladys Benito. A doutora Gladys Benito, ela era uma estrangeira, uma peruana, que veio para o Brasil e então lecionava na minha universidade, a Univale. E eu achei aquela mulher maravilhosa, um conhecimento absurdo. Eu disse, credo, eu quero ser assim. Meu Deus. E aí eu já me candidatei e logo que ela abriu uma oportunidade como bolsista de iniciação científica. E assim eu fui indo. Então, na graduação, eu ia buscar as oportunidades que me ajudassem a ser, então, a doutora Johanna, que fossem me construindo para estar naquele lugar que eu desejava. E assim eu passei a graduação, iniciação científica, extensão, participando de congressos. Eu fui subindo os degraus dentro desse processo de construção. E quando eu saí da graduação, eu sabia que eu queria fazer um mestrado, eu sabia que eu queria fazer o doutorado, e eu fui atrás disso. Então, esse processo, ele foi todo um processo de construção e de passo a passo, de muita antifragilidade ou resiliência, né? Vamos adotar o conceito que for mais compatível com o que vocês acreditam. Enquanto eu fui para o mestrado, e eu fiz tanto a formação de mestrado quanto de doutorado como bolsista, as minhas colegas já estavam no mercado de trabalho, alcançando cargos e posições, e eu ainda estava lá, na época, ganhando R$ 1.200, vivendo numa kitnet, né? Comendo uns stick com miojo de vez em quando. E aquilo me doía, aquilo me incomodava. Alguns dias, sim, outros não. Nos outros, quando eu percebia que eu estava aprendendo, que eu estava tendo oportunidades com outras pessoas, eu pensava, não, mas calma, tenha paciência, confia no seu plano, segue, 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 era o meu mantra, segue. E assim eu fui, então, criando cada vez mais oportunidades e possibilidades. E quando eu me interessei pelo tema, eu sempre me interessei pela formação profissional, porque além desse interesse por ser doutora em enfermagem, eu sempre tive interesse pelo movimento estudantil. Então, desde a graduação, centro acadêmico, eu fui da União Catarinense dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes. Na pós-graduação, eu fui, então, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, e por meio desse espaço eu me qualifiquei muito, porque eu fui conselheira nacional de saúde como estudante de pós-graduação, e também fui conselheira da CAPES, dentro do conselho. Tinha uma representação estudantil e eu ocupei ela pelos meus 2 anos de gestão. Então, sempre esse interesse pela educação, esse interesse pela formação, como uma maneira de me qualificar também para estar dentro desse lugar e estar dentro desses espaços. Então, o tema da formação profissional, que é por meio dele que eu me conecto com outras pessoas, ele permeia toda a minha trajetória também, assim como esse desejo. E aí, em 2016, eu trabalhando com um colega que foi meu veterano no doutorado, ele me convida para um projeto sobre empreendedorismo.
E aí, nesse projeto sobre empreendedorismo, eu começo a estudar sobre esse tema, agora numa área bem relacionada à formação, e vou avançando e vou estudando até chegar no empreendedorismo de negócios, que é o que eu começo a estudar em 2020. E é uma coisa que ninguém falava a respeito. E nenhuma das minhas colegas estudava a respeito, e às vezes, se eu falava, parecia que eu estava falando uma atrocidade. Eu estava cometendo um crime de falar de um enfermeiro ter um negócio, ainda mais de querer estudar sobre isso. Tanta coisa importante para você estudar, Johanna. Você quer estudar sobre clínica, consultório de enfermagem, especialidade de enfermagem, tanta coisa no SUS, tanta coisa importante. Olha aí ó, a sua carreira na formação profissional, na formação docente. Você já escreveu 2 livros, menina. O que você quer? Eu quero e pronto, acabou. E aí fui me conectando com pessoas que queriam tudo isso. E, de novo, né, aquele valor da criatividade, do pioneirismo. Sempre gostei de cortar fita. Sempre gostei de ser a primeira que ia fazer certas coisas dentro de um ambiente. Mas não só fazer por ser impulsiva, mas fazendo com aquelas características também de seriedade, de compromisso. E isso foi me abrindo portas em todos os lugares que eu cheguei. E eu tenho uma característica, que é uma outra característica muito importante, que é de me conectar com as pessoas. Sempre que eu entro num lugar, que eu conheço alguém, eu tento pensar como eu posso te ajudar e como que você pode me ajudar. Como é que juntos a gente consegue chegar mais longe? E essa característica de cooperação me levou a fazer muitas contribuições. Então, quando eu ia para um congresso, eu sempre procurava quem é que está estudando na minha área, com quem que eu posso me conectar, no que eu posso te ajudar. Eu ia pelos estandes, eu distribuía os meus cartões de professor, eu trocava e-mails, eu escrevia para as pessoas. Eu estava o tempo todo buscando com quem que eu posso aprender, com quem que eu posso me conectar para ser melhor. E eu acredito que é isso que, como pesquisadora, me diferencia e hoje coloca muito a minha marca nas minhas construções das relações pessoais. Eu coopero com as pessoas. Eu contribuo com as pessoas, eu estou aqui para servir, mas eu gosto de um quiprocó. Eu gosto de uma troca. É uma relação, então ela tem que ser benéfica para ambos. E nessas construções de ganha-ganha, nesse relacionamento, eu venho, então, mesmo jovem, construindo uma carreira bastante interessante. Então, eu já tenho 46 artigos publicados, eu tenho 2 livros, eu tenho parcerias com a doutora Fátima Leu em vários lugares do país. E isso foi sendo construído de um desejo de uma menina na primeira aula de metodologia de pesquisa na graduação. Mas isso foi em 2006, nós estamos em 2023. Olha quanto caminho percorrido, olha quanto esforço, olha quanto sentimento, quanta coisa. Então, eu acredito que eu estou impactando com a minha marca a minha geração de colegas, porque, na minha percepção, o ambiente acadêmico sempre foi muito competitivo e, às vezes, pouco solidário e colaborativo. E eu acredito em outras formas de construção, então a cooperação é um pilar para mim. E eu acredito que eu estou conseguindo cooperar com outros doutores jovens de diferentes lugares do Brasil e do mundo e construindo, então, uma nova enfermagem, não só pelo tema que a gente investiga, mas construindo uma nova enfermagem pelas formas como a gente se relaciona. Aqui, o empreendedorismo, eu espero que esteja ficando marcado na cabeça de vocês como algo que se constrói por meio do conhecimento de si e que se constrói junto com as pessoas. E, então, eu gostaria de colocar, né, de virar essa chave aqui, passando para a minha próxima colega, de que eu acredito numa enfermagem e numa construção de carreira e em um sucesso que é baseado mais na cooperação e na criação do que na competição. E eu fico muito feliz de, na minha trajetória, estar conseguindo imprimir isso dentro dos espaços que eu estou. Muito obrigada, Joana, e obrigada a todas que já falaram. E agora a gente vai passar para a Érica, e a gente está vendo alguns tipos, tipos diferentes de empreender. Empreender intrainstitucionalmente, empreender fora das instituições e empreendedorismo social, que a gente já viu aí. Então, tem muita coisa interessante. São cases de sucesso, não é isso que elas disseram? Então, vamos lá, Érica, por favor. Vou precisar que você controle rigorosamente o meu tempo, porque professora com o microfone na mão. Difícil, é difícil. Pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de vocês. Uma honra aqui estar nesse seleto grupo de grandes empreendedoras, de grandes mulheres, grandes enfermeiras.
eu já me sinto privilegiada de estar aqui sentada do lado. Antes de falar sobre mim, sobre a minha trajetória, para isso que eu vim aqui, a me apresentar de onde eu vim, meu lugar de fala, eu quero só endossar, porque eu acho que a fala de Johanna, que é minha colega, é minha amiga já de algum tempo, e eu acho que não é você que fala sobre si, mas as pessoas falam sobre você, né? É o testemunho da pessoa, do coração que você tocou, da vida que você transformou, que vem endossar a sua trajetória. E eu quero comentar que, nesse tempo, né, vou dar um exemplo, só para vocês sentirem aqui o dia a dia da Johanna, que é uma grande mulher, grande pesquisadora, mãe, profissional, e a série de outras variáveis que nós mulheres temos, né, as interfaces. Mas ela intermediou uma reunião com alguns pesquisadores enfermeiros dos Estados Unidos e do Canadá. E aí ela, generosa que fala inglês fluente, tudo, ela disse, alguém quer participar? E aí eu disse, eu vou. Detalhe, eu não falo inglês, mas eu entendo e eu estudo né? E aí Johanna ainda disse assim, Johanna, eu vou, mas eu não falo, você não bote nada para... Ela disse, não, você vai fazer a apresentação, X, Y. Aí eu, desbravadora, disse, pode deixar. Eu faço a apresentação, eu estudei, fiz o texto todo em inglês, li e fiz a apresentação em inglês, sem ter oportunidade ainda de ter morado fora, que é um desejo, sem saber falar inglês fluentemente. E Johanna, com esse coração cooperativo que ela tem, né? Ela intermediou e agiu naturalmente. Eu estava lá, numa reunião com colegas, né, enfermeiros de outro país, falando em outra língua, por intermédio da cooperação e da gentileza de Johanna, dividir aquele espaço comigo. Então, ela é assim, né? Ela é essa pessoa gentil e cooperativa que, por mais que a gente passasse a tarde aqui dialogando, não ia conseguir expressar, né, tudo que ela representa para nós e que ela é também. Érica é generosa e desbravadora. Ela usa parte, né, da fala dela para falar bem das outras pessoas. Então, vocês já sentem o clima... Não, já fica emocionado, que a gente se emociona quando a gente vai fazendo essas conexões verdadeiras. De onde é que eu venho? Né? Eu sou potiguar. Eu sou do Rio Grande do Norte, né? Lá do Nordeste, lá da pontinha ali do Brasil, um estado que é cheio de praia, cheio de vida, cheio de sol. Né? Eu nasci nesse sol na praia, eu sinto falta dele aqui, ele chegou hoje. Né? E aí, nossa querida Roselaine disse assim, rapaz, o que vocês estão tão cobertos? Lá eu moro embaixo do sol, na linha do Equador. Né? É um povo muito aguerrido, é um povo guerreiro, está passando por um momento muito difícil agora, na área de segurança pública, a gente está aí nos noticiários, não é fácil lá para a gente vivenciar isso, mas a gente está na luta. Né? Eu sou natalense, mas moro numa cidade que chama-se Mossoró, é a segunda cidade do Rio Grande do Norte. Fiz minha formação em enfermagem, e já desde a graduação, era aquela menina entre 2000 e 2005, eu acho que fui assustada, vai fazer 20 anos, agora em 2005. Já era inquieta e recebi muitos nomes que as nossas colegas aqui compartilham. Você não é boa da cabeça, vai fazer isso, você é louca, tal. Você nem é equilibrada. Porque naquela época, 2005, estava o boom do programa de saúde da família, né? O pessoal já dizia assim, aí eu dizia, não, enfermeiro tem que ter um consultório. E era louca, como é que você está pensando numa coisa dessa? Eu disse, não, mas um dia eu vou ter um consultório, vou atender as pessoas. Do jeito que a gente faz no PSF, a gente pode fazer também para as pessoas que, né, enfim, já falava isso. Então, fui estudar, fui enfermeira de PSF, trabalhei 2 anos, foi incrível a experiência, eu amo a estratégia de saúde da família. Né, trabalhei em 2, um na zona rural, na zona urbana, e o pessoal queria me candidatar a vereadora, mas... na época, só que eu disse, não, eu quero aprender mais. E aí fiz uma especialização, na época, em enfermagem do trabalho, porque o nosso estado era o maior em prospecção de petróleo em terra, né? Então, tudo circulava em torno da Petrobras. Trabalhei muito nessa área, em gestão de qualidade, em trabalho, na parte offshore, formação, a PH, né? Que era a parte de embarque. E foi muito bom, foi uma grande experiência. Fui fazer o mestrado, né, na UFRN, fui professora da UFRN, foi quando eu me identifiquei com a docência federal.
E em 2018, teve muito concurso, eu disse, quero ser professora, eu vou trabalhar como professora, e ministrando, sempre trabalhando, desde a da graduação eu já trabalhava, que meus professores não me escutem, mas no quarto período eu já estava trabalhando, ministrando curso de primeiros socorros para a Petrobras. Eu fazia quarto período da graduação. E viajava, e ministrava curso, era danadinho. E aí, pessoal, nessa trajetória, ao concluir o mestrado, eu volto, trabalho na terapia intensiva, gosto, me identifico mais ainda com a docência, porque eu era a única enfermeira de um hospital que tinha 3 andares, eu era enfermeira da UTI e dava de conta de 3 andares, pronto-socorro e UTI, sozinha, à noite, né? Então, eu queria mudar alguma coisa. Então, essa questão, quem é você, quem é sua marca? É uma pessoa que quer mudar o mundo, que quer melhorar as coisas. E eu encontrei na docência um espaço de que eu não vou ser louca sozinha, que eu posso sensibilizar outros dois, ou sensibilizar outras pessoas, para, de repente, querer mudar também as coisas, melhorar as coisas também junto comigo, né? Então, nesse sentido, nossos desertos, né? Meu filho fez uma cirurgia, peço perdão aqui, ainda é sensível, e ele teve um evento adverso. Está bem, se saiu bem, mas na época foi muito difícil, né? E, às vezes, nos nossos desertos, a gente se vê se está preparado ou não. Então, eu resolvi estudar gestão de qualidade, e aí fui entrar na área de processos, e fui fazendo extensão universitária. Eu sou da área de extensão universitária, quero transformar as coisas, melhorar as coisas. E comecei a chegar perto da gestão de qualidade, que já vinha desde o trabalho. Comecei a encontrar pessoas da área de engenharia de produção, administradores que trabalhavam com gestão de qualidade. E, sabe, aquela chama de, rapaz, a enfermagem tem que fazer alguma coisa a mais. E aí fui para as empresas juniores, uma busca. Era uma grande interrogação você não saber o quê, né? E fiz a minha especialidade em dermatologia e tratamento de feridas. Eu adoro a enfermagem, cuidar, cicatrizar, ajudar as pessoas a cicatrizarem, fazer as coisas. Mas, ainda assim, eu vi pessoas morrerem. O nosso estado é um dos estados que mais amputa seus cidadãos, né? Infelizmente, as pessoas elas não têm acesso e acabam morrendo nos hospitais porque têm seus pés, braços amputados. E a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, né? Então, fui fazer dermato, fui estudar. E é sempre uma inquietude, até que surgiu uma oportunidade, através do meu conselho regional. Acho que eu era tão inquieta que o pessoal disse assim, acho que é a pessoa mais doida que tem para ir. Tem uma reunião lá em Brasília, vamos lá para o Conselho Federal fazer uma reunião sobre empreendedorismo e inovação. Eu disse, vou, que a gente está precisando muito. Cheguei lá, encontrei mulheres maravilhosas que me inspiram. A gente está aqui desde ontem, né, trazendo nossas falas, nossos saberes, nossas searas. Encontrei Johanna, Marta, a Lucelena, a Beatriz, a Valdirene, né, que é daqui do Paraná. E aí eu disse, aqui, eu me encontrei. Né, a inovação, o empreendedorismo, fui estudar, estou estudando ainda. Vou fazer 40 esse ano e eu sinto que eu estou só começando. Né? E estou envolvida no ramo do ecossistema de inovação, das startups. Estou desenvolvendo, fortalecendo o ecossistema local de inovação do meu estado, porque ele tem uma grande tendência para desenvolvimento das health techs, que é a gente, health techs, startup health tech, que é tecnologia na área da saúde, somos nós. Então, é uma enfermeira que está lá aprendendo para desenvolver todas as outras enfermeiras serem futuramente inovadoras, startupeiras e conseguir recurso e tal, para que a gente melhore o mundo, para a gente escutar as dores dos nossos pacientes, para que a gente possa transformar as realidades, intervir onde a gente precisa estar, que é no coração e na saúde das pessoas. E, bom, é isso. Desculpa, né? Além de tudo que a gente falou da trajetória, sou a mãe de 2 crianças. Né? Um abraço para eles aí. O Brandon, de 11 anos, Cristal, de 6 anos. A Maria. E sou muito feliz. Acho que no ramo pessoal, tudo que eu queria, eu já tenho. Uma família linda, um marido lindo, 2 filhos lindos. E, profissionalmente, a gente está só começando para transformar o mundo num lugar melhor para todo mundo. E é isso, gente. Obrigada.
Olha, eu vou te dizer, a gente está numa mesa que a gente está vendo cases de sucesso e a gente está vendo as pessoas por trás dos seus esforços, né? Ou à frente dos seus esforços. Quando a gente ouve um poema, quando a gente ouve essa emoção que nos faz muito bem. Nós somos mulheres, na realidade não é por isso, somos seres humanos e temos todo o direito de sentir, de chorar, de gritar, como todo mundo, não é isso? Muito obrigada, Érica. Então, agora nós vamos para a nossa colega, né, a Ana Calgaroto, que ela vai contar a experiência dela numa cidade do interior do Paraná. Não é isso, Ana? Vamos lá. Como que fala depois? Ai, gente. Mas nós temos uma maquiadora, a gente já resolve o problema. Ai. Gente, primeiro eu queria agradecer, né? É a minha primeira vez num congresso, então eu vou assumir, estou um pouco nervosa, é normal, né? Falar para um monte de pessoas, né? Com vários conhecimentos, falar do lado de grandes mulheres que nem a gente tem aqui hoje, então não é uma tarefa fácil, mas vamos lá, né? Então, eu separei por alguns tópicos, né, para realmente a gente abranger todas as perguntas que a doutora nos solicitou. E, primeiramente, eu queria explicar como que começou o meu interesse, então, pela área onde hoje eu atuo, né? Então, começou lá no início de 2013. Eu me formei na Unicentro, em Guarapuava, que é onde eu moro, onde eu atuo, no final de 2012. Tem duas professoras aqui que eu estou enxergando maravilhosas, que fizeram toda a diferença na minha vida. Eu queria uma salva de palmas para as duas, Gisele e Alexandra. E logo após a minha formação, eu logo fui chamada para trabalhar numa clínica de cirurgia plástica, de estética e dermatologia. E ali eu já me apaixonei pela área, né? Então, não cheguei a ir para o hospital, não cheguei a ir para a UBS. Então, assim, Deus pegou, né, me colocou lá dentro e falou assim, menina, em 2023 você vai abrir a tua clínica, então já começa a estudar desde agora, né? Então, lá dentro eu tive que iniciar do zero, né? Era uma clínica somente com consultórios, então eles estavam implementando toda a parte de cirurgia plástica, toda a parte de dermatologia. Então eu tive assim que me virar, né? Era recém-formada, tanto que na entrevista eu lembro até hoje que o cirurgião plástico olhou para mim e falou assim: "Você tem interesse? Você tem experiência em centro cirúrgico? Sim, tenho. Você tem experiência em dermatologia? Sim, tenho também. Então, assim, isso que eu falo para vocês, vocês têm experiência. Depois vocês vão adquirindo e vão trabalhando, né? Então, é assim que você dá o pontapé inicial. E para mim foi muito interessante, eu pude aprender muito naquele lugar. Fiquei lá durante 10 anos na minha profissão, né? E saí de lá somente no final do ano passado. Mas, para contar um pouco da minha trajetória, para vocês, eu estava trabalhando, engravidei, tive minhas duas meninas que estão por aí caminhando, a Giovana e a Gabriela. E para mim assim foi um tempo muito difícil, porque com duas filhas, trabalhando o dia todo, tinha dias que começava às 7 horas da manhã, saía de lá às vezes 10 horas da noite, então para mim foi ficando pesado, né? E eu sempre tive algo no meu coração: Ana, você precisa empreender. Você precisa buscar algo que você trabalhe tudo que você trabalha, mas que você ganhe referente a tudo que você trabalha também, né? Então, assim, sempre tive algo no meu coração. E eu fui buscando, fui estudando, e o que eu percebi eram as necessidades das nossas pacientes de cirurgia plástica. Elas não tinham quem cuidasse delas em casa, quem realizasse os cuidados, né, pós-operatórios em casa, e eu resolvi montar um home care, que se chama Cuidar Corp Home Care. Então, foi minha primeira empresa, né? E como deu certo, eu me desliguei meio período da empresa que eu trabalhava, continuei meio período lá. Assim, a gente tem que ir devagar também, a gente não pode, né, colocar os pés pelas mãos. E eu comecei devagar, então, nesse home care. Depois de um ano do home care, deu super certo, o retorno financeiro foi maravilhoso, foi, assim, muito legal mesmo, o retorno financeiro e a realização profissional que eu tive. E depois de um ano, fiz minha pós em estética. Finalizei a minha pós, né? E assim, depois que eu fiz a pós, eu vi que realmente a área da estética é uma área assim que abrange muito. O enfermeiro ele pode assim escolher no que ele pode trabalhar na área da estética. Tem assim, desde a área facial, a área corporal, ozonioterapia. Então assim, a área da estética é uma área
ótima para vocês, enfermeiros que querem empreender, que querem já buscar algo diferente logo após a sua graduação, né? Então, eu finalizei a minha pós e, final do ano passado, em novembro, para ser mais exata, eu me desliguei totalmente da empresa e pensei, né? Será que monto um consultório? Será que monto algo pequeno para mim começar? E meu esposo, que está ali me filmando nesse momento, falou, não, você vai abrir uma clínica já, nós vamos abrir um negócio grande e você vai empreender. E, com a ajuda dele, a gente está abrindo na sexta-feira que vem, né? Estão todos convidados, quem for de Guarapuava, quem não for e quiser estar indo para lá também, a qualquer momento, a qualquer dia, pode aparecer lá. Eu estou abrindo a clínica, então a gente vai ter especialidade desde pós-operatório, de cirurgia plástica, área de estética, área de harmonização facial, área de harmonização corporal, emagrecimento. Então a clínica é bem grande. Convido todo mundo para estar conhecendo, né? E essa é a marca que eu quero deixar na enfermagem, né? Essa é a marca que eu quero deixar para os enfermeiros, que nunca é tarde para começar. Eu ainda me considero nova, né? Tenho 33 anos, então eu falo que eu sou um bebê ainda. Eu tenho muito ainda a crescer, tenho muito a empreender, vocês vão ouvir falar muito no meu nome ainda, nessa vida. E eu digo assim, até uma enfermeira veio na semana passada conversar comigo, ela tem 40 anos, e eu até brinquei com ela, né? Ela falou assim, você acha muito tarde eu começar a minha pós em estética com 40? Daí eu falei assim, olha, Cláudia, se você pretende morrer aos 41, é tarde. Mas se não, faça a tua pós, empreenda, que vai dar super certo. Ela deu risada e falou, não, realmente foi um pontapé para mim. Eu vou começar a minha pós, vou empreender porque é isso que eu quero. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é, nunca é tarde, tá? Se tem aquilo que no teu coração te incomoda, é algo assim que realmente você tem que correr atrás, que você consegue, não é de uma hora para outra, vai 5, vai 10, vai 15 anos, mas você consegue. Então, a minha mensagem é essa para vocês. Deixa eu só falar. Como eu não trouxe para apresentar nada aqui, vou fazer num jeito arcaico, tá? Vou passar aqui o meu Instagram e o meu telefone para quem quiser entrar em contato comigo. Ai, que legal, obrigada. Não sei quem colocou, mas muito obrigada. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, vai ser um prazer explicar para vocês como que foi o passo a passo, desde a pós até a implantação da clínica. Podem anotar, me chamar, que a gente vai conversar. Muito obrigada, você foi maravilhosa, meu Deus, nossa, sobrou tempo. E contar a história da gente, às vezes a gente pensa que a gente vai ficar nervosa, mas a gente fica mesmo, então, e sempre ficou, né? Então, não tem importância, tanto é que faz pouco tempo, não começa a contar meu tempo ainda. Agora não está valendo, eu não estou falando sobre mim, eu sou a próxima, depois a Ana Maioli, mas tanto é que quando a gente começa a pensar na vida da gente, a gente acha que não vai conseguir em 10 minutos. E todas nós conseguimos com coisas maravilhosas, emocionantes, inclusive, né? Vamos lá, então, pode contar meu tempo. Bom, eu queria agradecer, né, primeiro a equipe do NEP pela deferência. Eu quero dizer que eu vou ler, para não passar dos 10 minutos, tá? Pela deferência em me convidar para conversar com vocês. Refletindo em que aspectos destacar dessa minha trajetória, como fui convidada pela minha trajetória como pesquisadora e educadora, creio que preciso iniciar com a minha graduação, e foi nela, na disciplina de metodologia da pesquisa, que eu, do mesmo jeito que ela, que eu descobri a pesquisa com todo o seu magnetismo, porque quando a pesquisa entra em nossas veias, ela não sai mais. Ao sair da universidade, tentei ser professora. Eu não conseguia, claro, né? Mas fui para assistência, aprender a desenvolver as habilidades de urgência, emergência, cardiologia, trauma, enquanto eu fazia algumas especializações. Então, me especializei em um monte de coisa. E a pesquisa, outra vez, ela voltou ao meu caminho. Foi a primeira vez que recebi um prêmio por um trabalho realizado. Eu estava na assistência e continuava na assistência. E como é que foram os caminhos para atingir os meus objetivos? Então, lembra, eu queria ser pesquisadora e professora, como a nossa colega ali. A docência do ensino superior, ela entrou na minha vida há 35 anos atrás, né?
nos quais pude participar na formação de centenas de profissionais. Fiz parte da administração dos cursos, como coordenadora por uma gestão, como vocês viram, chefe de departamento, coordenadora de equipe, vice-chefe. Participei de atividades de extensão, que é uma das atividades mais encantadoras da docência. Ainda como docente, fui avaliadora do MEC, como falamos no nosso currículo, por 13 anos. Assim, foram 30 anos nos quais consegui me preparar com pós-graduação em estrito sensu, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado e a pesquisa, né? Então, me preparei, e lá fui para a pesquisa. Ela não esteve sozinha, ela participou de toda a minha vida acadêmica, desde o primeiro trabalho financiado em 1992 até agora no meu último financiamento de 2021. Na criação do grupo de pesquisa, no apoio e criação da revista Cogitário, hoje é uma revista do nosso departamento, foram dezenas de projetos de pesquisa, vários financiamentos em agências de fomento, CNPq, Fundação Araucária, e alguns outros não de pesquisa, pela CAPES. Na administração da vida universitária, eu continuava a dar meus passos. Conseguimos participar da criação dos primeiros cursos de estrito sensu em enfermagem no Paraná, mestrado e doutorado acadêmico e mestrado profissional da UFPR, porque é na pós-graduação em estrito sensu que as universidades realizam a maioria de suas pesquisas. Tive ainda algumas atividades que você consegue levar atrelada à docência, à administração. E essas são para realizar, independente de outras, como dar parecer para revistas de enfermagem, participar de comissões de assessoramento, de agências de fomento, de congressos, entre outros. Porque acredito que deixei uma marca, né? Porque eu acredito. No ensino, eu fui homenageada mais de 30 vezes como patronesse Paraninfa ou como professora. Na administração da universidade, além dos cargos já citados na graduação, coordenei por 3 vezes a pós-graduação da UFPR, também cheguei à administração superior da Universidade Federal do Paraná. Pude, na iniciação científica, é claro, a pesquisa, né? Onde pude conhecer a riqueza de quem? Da pesquisa de outras profissões, todas as profissões, da matemática, da música, das artes cênicas, que delícia, vocês não imaginam. No estrito sensu, vi meu reconhecimento profissional nacional ao ser indicada para ser coordenadora da área de ACAPES. Claro que não fui eleita, mas fui indicada. Como no Oscar, ser indicado já é um grande prêmio. Sou bolsista Produtividade 1D do CNPq. Na pesquisa, esta que está em minhas veias, auxiliei na formação de 28 mestres, 10 doutorandos e 2 pós-doutorandos. Ainda tenho 5 doutorandos para finalizar a carreira. Publiquei até agora 190 artigos com os meus alunos, colegas, professores. Nada se faz sozinho. Eu não fiz isso sozinha. 195? 5 minutos. Ah. 195 vai ser daqui a pouco. Meus colegas professores desta e de outras universidades, escrevi 12 capítulos de livros, em parceria, sempre, é claro. Por favor, tenho aqui. Participei de congressos e outros eventos da área. Sei que contribuí para o empreendedorismo ao capacitar os profissionais. E ainda, por mais algum tempo, contribuirei, tá? Com a minha profissão, direta ou indiretamente. Tudo isso eu fiz mantendo a sanidade mental, participando da vida social, criando o Alexandre, que agora está casado, cuidando da minha família, vivendo momentos agradáveis, viajando. Eu também me emociono. Depois eu vou escrever, não choro mais. E estudando línguas, embora não fale corretamente só uma. Não sei se falo corretamente português. Ainda, né, a questão da contribuição, ainda participo de projetos de pesquisa e, indiretamente, eu acredito que eu estou também empreendendo, participando do NEP, nesse período aqui.
acho que depois que terminar essa carreira acadêmica, eu vou empreender em alguma coisa, outra, né? E, finalmente, eu acabei. Não deu 5 minutos. Finalmente, agradeço esse convite, pois com ele revi meus passos para chegar até aqui. E que passos! Obrigada. Obrigada. Que coisa louca. A gente fala da gente e chora, né? Obrigada. Muito obrigada. Então, como eu disse, só para finalizar agora, finalizando finalmente, a gente nunca faz nada sozinho. E a gente tem que estudar muito, muito, muito e crescer sempre. Uma vez eu ouvi que na enfermagem não precisava estudar. E também ouvi, como a minha colega de hoje de manhã, que eu não servia para ser enfermeira. Eu estou aqui. Né? Agora a gente vai passar para a Ana, para conversar um pouquinho com a gente. Nossa homenagem. Pode colocar mais um na conta, né? Mais uma homenagem. Bom, agora eu fiquei com a parte difícil, né? Depois de 6 mulheres maravilhosas, com trajetórias empolgantes, desafiadoras, criativas, sobrou para mim, né? Falei para a doutora Fátima assim, ai, doutora Fátima, o que eu vou falar? Eu vou contar, então, de mim também, né? Eu estou vivendo o meu 30º ano de profissional de enfermagem. Então, eu comecei já há bastante tempo também, né? E me formei na Unicamp, como foi dito aqui. Eu não pensei em fazer enfermagem. A enfermagem aconteceu na minha vida. Eu morava numa cidade muito pequena, na região oeste do estado de São Paulo, e poucas foram as pessoas que saíram até a minha geração para estudar. E a minha mãe foi uma incentivadora exigente de que nós saíssemos para estudar. Ela é mãe de 5 filhos, né? Estudou só após os 5 filhos acima de 5 anos, ou seja, ela teve a oportunidade bem retardada, mas ela foi. O meu pai, um homem mais pacífico, e ele é do tipo, eu não vou atrás de problema ou de dificuldade, né? Se eu posso ficar bem aqui, eu vou ficar bem aqui. E assim ele ficou. E hoje, no auge dos seus 82 anos, ele ainda mora nessa cidade. E eu pude ouvir um dia ele conversando com um tio meu e dizendo assim, que, para ele, as filhas teriam que estudar por ali mesmo, casar e fazer as suas famílias, né? Mas que, não sabe como aconteceu, todos nós voamos. Os 5 fomos embora. Acho que minha mãe contribuiu. Mas eu fui para fazer o meu primeiro vestibular, depois de ter estudado o tempo todo em uma escola pública, numa cidade pequena, uma cidade que não tem 5.000 habitantes. E aí, eu prestei o meu vestibular. Na minha cabeça, eu achava que eu ia fazer medicina, tal. Não deve ser difícil assim, né? Minha primeira prova, eu quase caí das pernas. Mas eu fui aprovada em enfermagem, né? Mas era em Guarulhos, a cidade de Guarulhos, tão longe. A cidade de onde eu venho, gente, chama-se Salmourão, tá? Depois vocês procuram no mapa. Pois é. E aí a minha mãe falou, imagina, você morando em Guarulhos? Não, Guarulhos é muito longe, né? E tá bom. Então, o que eu vou fazer, mãe? Não, vai fazer cursinho, né? Aí você passa em outro lugar. Eu falei, onde é que vai ter faculdade de medicina, né? Então, aí eu fui fazer cursinho, morar na casa de uma tia, tal. No meio do ano, eu prestei vestibular. Primeiro vestibular da UEM,
né? Maringá. Primeiro vestibular de enfermagem da UEM. Passei. Falei, mas que coisa, né? Não era para passar, porque eu não ia fazer, eu era só treineira. Mas não, passei. Fui fazer a minha matrícula. Me matriculei na UEM e tal, não sei o quê. E, de novo, a minha mãe. Não, talvez você consiga algo melhor. Volta a fazer mais um tempo de cursinho. A gente já pagou o cursinho, porque a gente já tinha pago, né, o ano todo. Faz mais um ano. Tá bom, mãe. Voltei para Piracicaba e fui fazer mais um ano de cursinho. E fui aprovada, então, na Unicamp. Aí eu falei assim, 3 vezes aprovada em enfermagem. Eu vou fazer esse negócio, né? Porque deve ter alguma coisa aí. E, gente, pasmem, muitas outras coisas na minha vida, por 3 vezes eu tive a oportunidade, na terceira eu falei, eu vou pegar esse negócio. Até o meu marido. Porque por 3 vezes ele me pediu, né, em namoro. Isso acontecia no século passado, né? Quem é novo aqui não sabe o que é ser pedida em namoro. Fala sério, doutora. Então, por 3 vezes ele me pediu em namoro, assim mesmo, você não quer namorar comigo? Na terceira vez eu falei assim, eu acho que é bom, né? E assim foi. Então, o 3 é um número importante para mim. E eu sempre, na terceira oportunidade, eu não deixo passar, eu pego, né? Mas, enfim, fui para a faculdade. A Unicamp foi uma escola excelente, com muitas oportunidades. E eu fiquei só no curso de enfermagem. No meu 3º ano, eu fui desafiada por uma professora que gostou de mim, né? E ela falou assim, vem fazer iniciação científica comigo. Não fui. Perdi uma grande oportunidade. Aí eu vou passar um pouquinho, vou pegar um pouquinho da Érica, tá? Mas, então, esse número 3 sempre me acompanhou e algumas coisas eu deixei passar na minha vida. Meus primeiros anos, eu resolvi que eu ia trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, precisava construir a minha vida. E assim foi. Eu fui funcionária da Unicamp por 5 anos. Também, concomitante, eu trabalhava numa prefeitura, era uma unidade de pronto atendimento. Então, eu me desenvolvi como enfermeira assistencial. E, de repente, de paraquedas, me veio a primeira oportunidade para ser gestora de equipe de enfermagem. E aí, 3 convites do chefe do hospital. No terceiro, eu peguei, né? Falei, não, eu vou, tá bom, vou fazer isso. E me tornei aí, então, uma enfermeira supervisora de uma equipe de pronto atendimento de um hospital privado. E aí eu fui me desenvolvendo e percebi que eu tinha tino para essa questão, né? Para estar à frente, liderando a equipe de enfermagem. E, a partir daí, isso era 1997, eu estive sempre como supervisora, coordenadora, e cheguei a gerente de serviço de enfermagem. Tive as minhas quedas e tive as minhas ascensões, né? Então, quando eu preparava essa minha fala, eu queria ilustrar, mas não fiz isso, mas a minha trajetória profissional, ela fazia uma curva assim, tipo Q, R, P, sabe? Todo mundo sabe dessa curva. E a minha trajetória profissional, ela seguiu isso. Eu tive altos e tive baixos. E todas as vezes, nesses momentos de baixo, é o momento onde a gente mais aprende, né? Porque a dor, ela nos cutuca e nos impulsiona, né? Então, aprendam isso com a vida, porque a dor nos tira, ela pode nos tirar de uma situação e te colocar numa outra muito melhor. O Vitor Hugo falou disso no primeiro dia, e ele disse que nos momentos de grande dificuldade, às vezes, vêm as melhores ideias, né? A gente percebe que pessoas que vão ao fundo, às vezes, ela encontra mais força para sair e
dar um pulo e avançar um pouco mais. Então, nessa minha trajetória como gestora hospitalar, eu vim parar aqui em Curitiba, em 2019, para ser gerente de enfermagem de um hospital que estava sendo renovado, né, que é o Hospital Mackenzie, hoje, e estive à frente do maior grupo de colegas de trabalho que eu poderia pensar. Eram mais de 1.000 profissionais de enfermagem, todos eles respondendo para mim. Eu confesso que foi um momento de muita alegria, mas também um momento de grande desafio. Fiquei à frente dessa equipe durante todo o tempo da pandemia. Nós atendemos muitos pacientes com Covid, né? O nosso hospital foi um dos hospitais que mais teve abertura de leitos exclusivos para a Covid aqui na cidade de Curitiba. Nós chegamos a 12 UTIs exclusivas para atendimento de paciente adulto com Covid, né? Então, trabalhamos muito, recrutei muita gente, gerenciamos. Débora foi uma dessas alegrias que acontecem, né? E 2019 foi um ano de chegada em Curitiba. 2020 e 2021 foi um ano de viver a Covid, única e exclusivamente. 2022 foi um ano de grandes mudanças, novamente ali no hospital. Passei por um desafio de mudar de área de gerência. Então, hoje eu não estou mais à frente do grupo de enfermeiros, né, da equipe de enfermagem do hospital, e eu fui desafiada a gerenciar a equipe multidisciplinar do hospital. Então, são todos os profissionais que fazem assistência, mas que não são os médicos e nem a equipe de enfermagem. Área nova, né? E eu fui muito bem recebida pelos colegas, né? Coisa que também não é tão natural assim, né? Como assim? Por que não um fisioterapeuta para estar gerenciando a equipe de fisioterapia, do serviço social, da psicologia? Mas essa foi uma grande surpresa e uma grande alegria, ser muito bem recebida por esses profissionais para estar, então, gerenciando a atividade dessas equipes. O que me trouxe até aqui? Curiosidade, buscar conhecer mais e mais. Então, eu acabei sempre não me contentando com uma única coisa, né? Não tenho uma especialização dentro do hospital, porque eu nunca consegui escolher. Tenho as minhas paixões, as áreas que eu me apaixonei, né, na atuação dentro do hospital, mas assim não fiz uma escolha de uma única área. Mas hoje eu tenho uma especialização em enfermagem do trabalho, tenho também em auditoria de enfermagem, porque eu estou me preparando para o momento que eu vou sair da atividade dentro do hospital. Porque esse momento chega. Porque vocês, mais jovens, assumirão essa tarefa e levarão com muito louvor, eu tenho certeza, com muita criatividade, com tudo isso que a gente está aprendendo por aqui. Então, a minha trajetória ela tem altos e baixos, mas ela tem muita perseverança. E eu acho que essa é uma marca que eu deixo. E também eu sempre fui uma pessoa assim, muito empolgada com a enfermagem e muito exigente por respeito. Respeito para com a enfermagem é algo que sempre esteve no meu radar. O meu marido é uma das pessoas que mais respeita a enfermagem. E eu assim o amo mais ainda por conta disso. E eu busco isso em outras pessoas, em outros profissionais. E eu sempre tento levar também isso. E essa é a marca que eu quero deixar. De fazer a enfermagem ser respeitada, ser reconhecida, ser valorizada pelo que ela tem, pelo que ela faz, pelo que ela é capaz de fazer, né? E essa, eu acho que tem que ser uma luta constante, e eu me proponho a fazer e levar isso adiante. Hoje eu tenho o privilégio de compor esse time, estar junto com a doutora Fátima no NEP, com a doutora Ana Paula, com a doutora Verônica, a Valdirene, a Eluana também. A gente está aqui no Conselho Regional do Paraná,
pensando o que mais podemos fazer pela enfermagem do Paraná e, quiçá, né, para mais além das nossas fronteiras paranaenses aqui, porque a gente alcança a muitos agora, né, nessa nova etapa de vida onde não há limite para a nossa imagem ou a nossa voz chegar. Então, é um privilégio compor esse time, e essa é uma coisa que lá em 1994, quando eu me formei, nunca pensei em chegar, doutora Fátima. Estar trabalhando junto ao meu conselho regional. Achei que eu não podia, mas, olha, eu posso, vocês podem, nós podemos muito. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Eu avancei no tempo, mas é que a Ana Paula combinou comigo que ela ia me deixar um tempinho. Tá? No meu primeiro ano de faculdade, eu tive uma disciplina chamada sexologia. Uau! E a professora Nilva tinha a incumbência de nos ajudar a entender um pouco como é que essa questão da sexualidade humana tinha impacto na saúde, né, das pessoas. E, na primeira aula, ela trouxe uma música, Legião Urbana, e dizia assim: todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho todo o tempo. E é nesse todo o tempo que a gente tem que se fixar. Porque o que passou, passou. Né? Mas o que eu tenho pela frente? Como eu vou construir? Uma clínica? Uma carreira na enfermagem, empreendendo? Uma vida assim, dedicada, né, para fazer mais o novo nas startups? A pesquisa, a docência, né? Aqui a nossa colega trazendo a beleza, empreendendo na beleza. Uma mestra, né? Que eu acho que o melhor título para você é uma mestre, né? Aquela que nos ajuda, que pega pela mão, que ensina, que puxa a orelha, que avalia, fala assim, olha, aqui você acertou, uma mestra de vida. Então, nós temos esse tempo, aproveitemos esse tempo, né? E vamos adiante. Muito obrigada. Muito bem. Eu acho que, gente, essa nossa mesa foi o maior sucesso. Para mim, tudo é sucesso. Estão gostando aí? Então, a gente tem um tempinho para fazer questões, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ah, não, nós temos um sorteio que vamos ganhar um olhinho. Eu já ganhei. Que é o óleo Ozonurse, né? Que ela vai fazer um sorteio. Mas, por favor, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a trajetória das nossas colegas, alguma coisa que vocês queiram saber, já tenho aqui. Quero fazer uma pergunta, porque foi anunciado para nós a motivação do Protocolo Fátima, foi endossado que o Protocolo Fátima é lindíssimo, mas eu confesso não conhecer o Protocolo Fátima e gostaria muito que você pudesse falar um pouco sobre o Protocolo Fátima. Obrigada. Bom, gente, é assim. Posso ficar em pé de novo? Vamos lá. Eu adoro falar. Ainda mais assim, né, para esse time aqui, para as enfermeiras. Vamos lá. Começou assim, a minha amiga, eu tive uma amiga da enfermagem, uma enfermeira, por mais de 20 anos trabalhamos juntas. E quando eu me mudei para Curitiba, em 2013, ela descobriu um câncer no intestino. E aí eu fiquei longe dela, aquela coisa toda. Então a gente era muito ligado. E ela trabalhava muito, muito. Era plantão. Tinha um filho pequenininho, era viúva. Então já tinha uma história bem triste aí. E por conta disso, no último dia de vida dela, ela me ligou, eu estava aqui já, né? Ela me ligou, falou: Débora, vem aqui me visitar. Só que eu já sabia, tinha certeza. Eu falei: é a última vez que eu vou ver minha amiga. Então, eu fui para a casa dela, fiquei lá hospedada e tudo. Ela estava com 33 quilos, pele e osso. No meu site tem uma foto minha e dela, que foi o último encontro que a gente teve. E ela falou para minha amiga: faz uma massagem aqui no meu pé, que estou com dor aqui.
E também, ó, faz minha sobrancelha, tá? Eu falei, tá abusando já. Então, eu fiz a massagem no pé. E ela se sentiu bem, se sentiu, né, confortável. É a famosa massagem de conforto da enfermagem. Vou sentar que agora estou nervosa. Aí, assim, e eu me lembro dessa data como se fosse ontem. Então, fui lá, fiz, né, fiquei esse sábado e domingo com ela. Eu trabalhava aqui já no hospital também. E aí foi despedida. Vim embora. Na segunda-feira, a cuidadora dela me ligou e falou, Débora, infelizmente a Fátima faleceu. E a última palavra dela foi, manda um beijo para minha amiga, Débora. Então, assim, quando depois eu tive eu trabalhei no Hospital do Câncer lá em São Paulo, no ICESP, que é uma referência, inclusive, você conhece, né, que faz parte do complexo HC. E lá eu pude ver muita coisa que eu nunca tinha visto. Embora lá eu era uma concierge, dentro de hospital, que é uma parte de hotelaria que eu trabalhava, a concierge ela faz mimos para os pacientes. Então, lá a gente tinha um monte de coisa que eu oferecia para os pacientes e tal. E eu achei isso lindo, porque era uma coisa humanizada e tal, e eu fiquei encantada. Então, lá, isso foi surgindo durante... Daí veio a Fátima, daí veio a minha experiência com câncer. E aí eu conheci uma pessoa que tem uma ONG que cuida de mulheres com câncer, mulheres que, sim, carentes, que não têm onde recorrer. 99% dos maridos abandonam. Isso é um fato, é triste, mas é verdade. Muitas vezes elas têm filho, muitas vezes elas não têm ninguém para recorrer. E a questão da beleza, eu sempre gostei, né? Eu sempre fui maquiadora, como falei para você, eu sempre fui aquela louca de ficar maquiando. Quando eu fiz a minha cirurgia de câncer de mama, fui fazer o quadrante lá, eu quis ficar na Santa Casa de São Paulo, no meio do SUS. Embora eu tivesse convênio, eu quis fazer lá, porque foi lá que eu descobri. Então, eu fiquei com mais 5 mulheres no quarto. A gente ia todo mundo para o centro cirúrgico, né? Já estava programado. E aí elas falaram para mim... Eu falei, vamos fazer maquiagem. Ninguém vai ficar feia aqui, não. Vamos todo mundo ficar bonito. E aí eu maquiei todo mundo e tal. Então, assim, essa coisa da gente cuidar, de pensar nessa paciente oncológica, foi sendo construída. Aí eu fui ser voluntária, não só de automaquiagem, fui aqui mesmo em Curitiba, fazer massagem, aprender a fazer essa massagem. E, é claro, eu já conhecia os cosméticos que eu já ia utilizar, né? Tem algumas marcas que são específicas para mulheres, para pessoas com câncer. E aí... eu fui desenvolvendo, falei, eu vou começar a fazer uma coisa que eu acho que vai ser legal. Então, eu pedi para ela me mandar essas mulheres até a clínica, e aí, gratuitamente, elas fazem esse tratamento comigo. Então, assim, gente, elas entram de um jeito e saem completamente transformadas. Elas não pagam nada. Então, assim, todo o serviço que é fechado na clínica, 3% vai em compra de produtos para elas. Então, tem já uma parte lá na clínica que é os produtinhos, né, que a gente utiliza, natural. E o que eu dou para elas? O meu tempo. 1 hora do meu tempo. Eu e mais junto com uma massoterapeuta. Ela começa a fazer a massagem no pé e eu começo na cabeça. Então, elas chegam lá, muitas vezes, tiram a peruca, põem ali. E aí eu falo, posso começar? Pode. E aí eu falo, é o seu momento agora, do seu autocuidado, do seu mostrar o seu amor próprio. E aí tem algumas que levam a mãe, gente, daí não aguento, né? Daí eu tenho que chorar junto, porque ela começa a olhar para mim e já começa, ai, meu Deus. É incrível, porque assim, a energia, sabe, do negócio. Então a mãe olha para mim, vendo eu cuidar da filhinha dela, e muitas vezes jovem, de 30 anos, que está lá com câncer. Então, elas ficam ali, eu falo, fecha os olhos, agora é o seu momento, e tal. E põe uma musiquinha, aromaterapia, aquele cheirinho, não sei o quê. O que você gosta? Capim-limão, vamos pôr. Lavanda, sei lá. E aí a gente faz. Então, elas saem dali renovadas. Eu falo muita coisa também, assim, não desista, não desista. Você ainda tem muito pela frente, né? E tal, se cuida. Então, é um protocolo assim que eu coloquei o nome da Fátima justamente em homenagem a ela. É uma grande amiga da enfermagem, né? Que a gente perdeu. Era uma guerreira. E então, assim, é uma coisa que eu gostaria que toda a clínica de estética tivesse implantando isso. Amém, olha lá, gente. Porque a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que ser diferente. Não é só uma clínica, mas quem comanda, enfermeiras. A enfermeira cuida, a enfermeira não só cuida do de fora, mas do interno das pacientes. Então, é um protocolo assim, que eu queria muito que um dia todo mundo, sabe, conhecesse. E é um trabalho que a gente tem, né, voluntário.
é uma responsabilidade social dentro da enfermagem, dentro da clínica, da estética, tudo. E que o meu trabalho de formiguinha está indo. Tanto que eu estou aqui, né? Se não fosse assim... Nossa, muito obrigada. Obrigada mesmo. Mas alguém quer fazer pergunta? Ah, tem uma pergunta ali, tem duas perguntas. Gente, nós já fomos, porque nós estamos muito light, entendeu? Então, agora, né, eu acho que eu vou passar para as duas pessoas perguntarem, e depois vocês podem falar com os colegas após o fechamento da sessão, tá certo? Então, na verdade, nem é um questionamento, uma pergunta, é, na verdade, um agradecimento, né? Porque o quanto isso contribui para os nossos corações como enfermeiras. E um parabéns para todas, principalmente porque a gente consegue empreender sendo humana, né? Então, essa ficou a marca, né, da apresentação de todas. Então, a nossa essência do cuidado, ela é marcada dentro também do empreender. O lucro, o benefício, a finança é somente o retorno daquela competência que nós estamos mostrando, mas nós continuamos na nossa essência humana, né? Então, parabéns para todos. Tá bom. Boa tarde. Também não tenho pergunta. A ideia é parabenizar mesmo e de fortalecer. Eu sou enfermeira obstétrica aqui em Curitiba. Atendo Curitiba e região metropolitana. Eu estava de manhã numa das palestras, né? Eu fui palestrante. E sou da Comissão da Saúde da Mulher, no Corém. E quanto mulher, quanto enfermeira, quanto mãe, que luta por uma assistência respeitosa ao parto, assistência respeitosa ao nascimento, que atende o parto domiciliar, em que muitas vezes existe a caça às bruxas, né? Porque, afinal de contas, não é só empreender como, né, liberal, de estar atuando, mas o parto em si, as brigas que a gente desbrava, quanto profissional, quanto de já ouvir falar, por que você está atendendo parto? Parto não é para enfermeira. Quem você pensa que é? Para que contato pele a pele? Hoje é o dia do plantão da Karen. Todo bebê vai ter que fazer contato pele a pele agora, porque senão ela vai sair reclamando de todo mundo, como se pele a pele fosse importante para mim, né? O pele a pele eu já fiz com a minha mãe, mas é por aquela mulher. De anos lutando por uma assistência à saúde da mulher em que a gente é violentada todos os dias, várias vezes no dia. E estar num local... E, se tratando da enfermagem, então, eu acho que a violência é escambosa, assim, né? Tá aqui, diante de mulheres... Eu não consigo nem imaginar a palavra, a não ser um palavrão, assim. Foda! Foda pra caralho. É sensacional, assim, não tem outra. Que lindas, maravilhosas. Não, vocês são foda pra caralho, porque é isso. Porque a gente precisa desse tipo de mulheres. Eu sou docente. Aí os meus alunos, professora, mas tem tanta gente que reclama da enfermagem, nananana. E eu tive a honra, assim, de sempre encontrar pessoas que se orgulham da profissão, que acharam o seu caminho. Eu sei que tem um monte de acadêmico aqui. É muito doido que, alguns anos atrás, eu estava vendo as minhas mestras e hoje receber um abraço de alguém e falar, nossa, Karen, você falou que eu precisava ouvir para eu ir para obstetrícia ou para ir para estética. É muito doido isso, porque a Karen, quando começou a estudar sendo técnica de enfermagem, nunca ela imaginou que um dia estaria travando batalhas e sendo ativista, feminista, e vendo tanta mulher fazendo tanta coisa boa e tanta coisa linda e sendo referência para muitas pessoas. Então, em março... empreender na enfermagem, gente, isso daqui tem um significado muito doido, assim, e eu estou super orgulhosa de fazer parte, de verdade. Obrigada por vocês existirem no mesmo plano terrestre que o meu.
Karen, só que estava gravando, na verdade. Então, vamos lá. A gente tira esse pedacinho. Ah, como dizem, eu sei onde você nasceu. Bom, gente, então nós vamos encerrar a nossa... Olha, eu vou dizer uma coisa. Foi, para mim, né, hoje, foi realmente... Acho que foi o encerramento. Foi essa nossa mesa foi uma mesa de carinho, né? De mulheres maravilhosas, de mulheres que começaram a batalhar, que continuam batalhando, que vão fazer e fazem a diferença e vão fazer a diferença. Porque nós vimos pessoas aqui que têm especializações diferentes e jeito de trabalhar diferente. Mas, enfim, são todas enfermeiras. E é um orgulho ser enfermeira. Eu me orgulho de ser enfermeira e eu sou referência na minha família porque eu sou enfermeira. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos encerrar, né? Senhor? Uma pergunta de última hora, fale. Para Ana Paula. Qual a especialização estética que ela fez? Comecei na... Obrigada. É só essa? Que pena. Então, comecei aqui em Curitiba, na Nepuga, só que com a correria, como as minhas 2 filhas, não continuei vindo, não conseguia vir, né, nas práticas principalmente, e consegui uma transferência para uma instituição à distância, onde eu tive a oportunidade de realizar as minhas práticas, né, eu fiz na FAMART, que é em Belo Horizonte, e eu consegui fazer as práticas e todo o estágio na clínica onde eu trabalhei. Então, a dermatologista pegou na minha mão, me ensinou todas as práticas que eu precisava, o cirurgião plástico me ajudou, as fisioterapeutas me ajudaram na área da drenagem, então eu pude realizar dentro do meu trabalho, onde eu fiquei 10 anos, todas as práticas necessárias para mim poder atuar hoje. Muito obrigada. Espero que tenha respondido para o colega lá do chat. Bom, então vamos encerrar, né? Tem um texto aqui que eu tenho que ler. Então, eu gostaria de agradecer a todas vocês. Eu tenho o certificado e depois eu vou dar um presentinho, né, uma lembrancinha, em nome da presidente, a doutora Rita Franz, por esse momento que eu vou dizer riquíssimo mesmo, com crescimento, por compartilhar as experiências. A Ana Paula falou por choradeira também, porque falar da vida da gente, quando a gente começa a escrever, a gente fica pensando, mas eu não vou chorar, porque eu não vou chorar. Mas aí a gente começa a ler e começa a chorar. Ai, meu Deus, esse passado faz muito bom, é muito bem para a gente. Encerramos essa transmissão, né, e convidamos os próximos cursos aqui do NEP. Informamos que em breve nós vamos disponibilizar não só essa palestra, mas todas que estão acontecendo no Congresso, para novas consultas, para você assistir aquele curso que não teve condições de assistir, entre nas nossas redes sociais. Para os que estão presentes, agora vai ter... Primeiro nós vamos ter um sorteio aqui, que já vai fechar, né? Vamos ter um sorteio que a colega trouxe para a gente. Nós vamos pegar a lista de frequência e vamos... Isso, está passando já... Todo mundo terminou? Por favor, vamos terminar aqui. Opa, já... Tá. E eu queria que vocês, por favor, né? Nós vamos ter um sorteio aqui e um sorteio lá embaixo de curso de especialização. Não, pode sim. Tá. É até uma informação importante, quem vai seguir nessa área da estética, tem várias pós-graduações que são oferecidas que não contêm na grade curricular 100 horas de aula prática. E hoje, para você tirar o título de especialista perante o Corém, Paraná, você precisa ter essas 100 horas. Então, isso é uma coisa para vocês ficarem bem atentos quando vocês forem, né, realizar a sua matrícula, enfim, na sua pós-graduação. Precisa ter essas 100 horas de aulas práticas, senão você vai fazer a sua pós e não vai conseguir tirar o teu título de especialista perante o Corém. Tá. Eu queria só que a gente aplaudisse a nossa colega que contou o nosso tempo aqui, agradecê-la. Isso que é ser professora, eu peguei a guria e vem aqui. Ela também é professora. Muito obrigada a todos. Tá? Vamos fechar. Sorteio. Qual o último número? Ah, é você. Não. Qual o último? Não. Diga.
Nessa instituição, sim, as aulas teóricas foram porque, assim, além da aula da aula online que eles fazem, eles dão apostilas, artigos para complementar a aula. Mas a minha opinião é, se você não tem experiência nenhuma na área, não atuou na área, faria presencial. Né? Faria presencial, faz diferença. Mas como eu já atuava, já tinha essa experiência, para mim foi ótimo, sabe? Auxiliou muito no tempo, enfim. Mas quem não tem experiência, eu indico fazer presencial totalmente, se você puder ter essa oportunidade. Adoro. É 1,50? Vamos lá, gente. Boa sorte para todas. Eu queria dar para todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Ah, ela era na lista lá. Quem falou 12? Você falou 12? Tá. Érica, fala o número. 1,50. Um número importante. 11. 11. 11. Aline. Uau. Foi 2, foi 11 e 12. Parabéns.